Fala pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre um dos temas que eu sou mais apaixonado, que é sobre tecnologia e inteligência artificial. O que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é algo que eu demorei bastante tempo para desenvolver, deu muito trabalho, desenvolver toda a ferramenta, todo esse processo para ajudar vocês na consulta. Basicamente é uma inteligência artificial que vai te auxiliar na sua consulta, que vai escutar tudo que você está falando na consulta, entender o que é você, o que é o paciente, transcrever tudo isso e te fornecer isso de uma forma estruturada, organizada, para que você basicamente precise copiar e colar no seu prontuário e ler para dar uma revisada. Obviamente pode acontecer alguns erros, mas isso facilita demais, consegue entregar um prontuário muito mais rico, com mais informações. Antigamente meu prontuário tinha 3 linhas mais ou menos, era muito básico, e hoje em dia ele é fantástico, rico de informações. Isso não só favorece, quando a gente for ler alguma coisa, o que a gente explicou para o paciente e deixou de anotar. Então, será que eu expliquei para o paciente que tinha risco de ter uma assimetria, que a narina era diferente? Então, tudo isso fica registrado. Então, de uma certa forma, para uma proteção legal é muito importante, mas também para enriquecer muito o prontuário e também para economizar o teu tempo de consulta. Eu sei que muitos aqui, diferente de mim que escrevia só 3 linhas, fazem um prontuário muito completo. Então, para essas pessoas que escrevem bastante, vão conseguir economizar cerca de até meia hora da consulta, e para quem faz um prontuário muito resumido, vai conseguir ter um prontuário muito completo, também gastando muito menos tempo do que que normalmente gastaria. Então vamos lá, primeiro de tudo, você vai precisar gravar o seu áudio da consulta com o paciente. Como você pode fazer isso? Com o celular. Então, basicamente, você pode ir lá, colocar em gravador e começar a gravar a sua consulta. E você pode deixar o celular virado para baixo para não parecer que está gravando, mas leva ele com você quando você for fazer o exame físico, é importante. Você vai lá fazer o exame físico, deixa o celular perto. Outra opção é esse microfone da DJI, que você pode conectar ele no computador, o receptor dele, que ele já grava direto. Ou você pode também colocar o REC e você grava ele na memória interna. Então, algumas opções, eu vou para mais fácil, que é o celular, para quem tem iPhone e um Mac, fica muito simples. Então, você gravou a sua consulta, próximo passo vai ser você preparar esse áudio se tiver necessidade. O que eu recomendo sempre é começar a gravação assim que você começa a conversa com o paciente. Se você tiver um período muito grande de silêncio nesse áudio, a leitura do áudio pode dar problema no programa que eu vou mostrar para vocês. Então, vou entrar aqui, vou mudar a tela para vocês conseguirem ver a tela do meu computador. Então, quando você grava aqui no celular, automaticamente no Mac ele já vai puxar aqui para gravação. Então, você basicamente vai pesquisar ali gravador, vai entrar, o meu já está aberto. Como vocês podem perceber, eu tive um bom tempo de silêncio. Isso aqui foi eu conversando com vocês aqui, ó. Antes de eu começar o vídeo, dei um tempinho proposital de silêncio e aqui é a minha conversa, ó. Fala pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre um dos temas que eu sou mais apaixonado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em editar, clicar nessa ferramenta aqui de corte. Isso também tem no celular, tá? Então a gente vai arrastar até aqui onde eu começo a falar e também aqui. Essa parte pode dar problema, tá? Quando tem muito silêncio. Mas normalmente durante a consulta, o exame físico e tudo mais, não dá tanto problema. O problema é quando você deixa um espaço de silêncio lá no começo. Mas vamos só selecionar aqui. Recortar. Beleza, já temos o áudio. Salvo. E agora eu simplesmente vou pegar essa minha gravação e vou arrastar para dentro deste aplicativo que chama Whisper Transcription. Então vamos lá ver como a gente encontra ele. Vamos lá na App Store. A gente vai digitar Whisper Transcription. Esse aqui, tá? Baixa ele. Ele tem uma versão paga e uma versão não paga. A versão não paga, ela não tem acesso, se eu não me engano, a esses modelos melhores aqui de linguagem, tá? Então, ao você fazer o pagamento, você vai ter acesso aqui aos modelos. Vai clicar aqui em Manage Models e você vai baixar principalmente aqui este Large. Tá? Existe o Large V3, só que esse aqui normalmente ele
consegue entender um pouco melhor as palavras, só que ele normalmente dá muito erro de ficar repetindo palavras, você vai ver que ele começa a dar problema ali. Se você em algum momento vê que começou a repetir palavra, você pode colocar, você troca o modelo, tá? Coloca esse large, mas normalmente eu já deixo diretamente nele. Então, ele ativado, você vai arrastar, ó, tá selecionado, Quality Large. E tem esse Large V3 que é o que normalmente dá problema, então coloca nesse aqui. Pode ter alguma atualização futura. Esse V3, ele, como eu falei, entende melhor as palavras, mas eu tenho resultados fantásticos com esse aqui, ele dá menos problemas. Então vamos lá fazer esse teste, vai arrastar aqui o meu áudio para dentro do Whisper. Olha que interessante, ele já vai começar a transcrição. Ó. Então, em 10 segundos ele fez a transcrição de tudo que a gente conversou até agora. Bom, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui em copiar. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma anamnese de um paciente, então vou descartar essa. E aqui eu tenho salvos algumas que a gente já processou. Por exemplo, essa Alessandra aqui é uma paciente que eu demorei mais ou menos, acho que 1 hora de consulta. E aqui vocês percebem que quanto maior o tempo de consulta, maior o tempo de transcrição. Então vamos ver quanto tempo ela vai me dar de estimativa aqui numa consulta de 1 hora. Começou em 21, ele vai cair normalmente esse aqui, ó. Caiu para 12, 9 minutos, 8. Provavelmente vai durar em torno de uns 5 minutos toda essa transcrição, tá? Eu já tenho ela pronta, então a gente vai dar um pause aqui e entender que depende da potência do teu computador isso aqui. O meu MacBook Air antigo demorava até meia hora para fazer uma transcrição numa consulta de 2 horas. Esse aqui já é bem mais rápido, é um MacBook M3 com 32 de RAM. Então, dá muita diferença o quão bom é o seu computador nessa transcrição. Bom, feito isso, terminado aqui, eu vou pegar a que a gente já fez dela. Aqui. Então já está tudo escrito aqui, consulta inteira. Nós vamos clicar aqui em copiar. Perfeito. O nosso próximo passo é ir em chatgpt.com. Quem não tem conta, né, vai clicar aqui em entrar ou cadastrar, quem não tem conta, tá? Então você cadastra, é o login do Gmail, é muito simples, não vou entrar nesses detalhes aqui. Então vou simplesmente entrar com o meu login. E vocês vão entrar em um link que eu vou colocar para vocês, que é o meu GPT. Então eu criei vários GPTs aqui, que são robôs. Esse é o grande segredo do que eu fiz, que é o robô que vai responder de acordo com o prompt que eu coloquei para ele. Então estamos aqui no meu GPT, onde você simplesmente vai colar o que você copiou da transcrição e agora a mágica acontece. Ele vai te perguntar em 3 línguas, se é uma consulta, a primeira consulta ou de retorno e qual idioma você quer que escreva. Então qualquer língua consegue usar isso aqui. Então vamos lá, primeira, português. O que ele fala que é importante? Tá? Essa consulta será detalhada em blocos para conter maiores detalhes. Isso também tem um porquê, tá? Então, para a gente não colocar tudo em uma resposta só, que ele acaba compactando muito e não dá o melhor output, que a gente fala, não dá a melhor resposta. Então, ele vai dar em blocos, tá? Primeiro vai ser o bloco de ambientação e queixas. Então, aqui, ó, o que ele falou: paciente Alessandra, reside na Irlanda há quase 18 anos, natural de Imperatriz do Maranhão, mudou-se para a Irlanda para estudar, acabou permanecendo devido à tranquilidade. Então, é bem detalhado, tá? Então, eu trabalho na Stripe, meu irmão tá casando em Curitiba, então tudo que você quiser depois conversar, e teu irmão, tudo mais, isso aqui é detalhes muito importantes, parece besteira, mas é importante você ter tudo isso registrado. Bom, ele vai falar sobre história de procedimentos, se ela fez abdominoplastia, faz tratamento de laser, a queixa estética dela, insatisfação com a largura,
especialmente quando sorri, porque a narina não. Desagado com o perfil, que considera muito pequeno, já realizou preenchimento no queixo, para melhor definição, mas ainda sente necessidade de uma solução mais definitiva, ó, mentoplastia aqui surgindo. Preferência estética da paciente, olha que interessante, até isso ele coloca, um nariz mais delicado e harmonioso, sem perder característica natural, quer evitar um resultado artificial ou exagerado, prefere mudanças sutis, que melhora a aparência geral, não mencionou nenhuma queixa funcional, e histórico médio passado, fala que não tem histórico de queloide, mas tem dificuldade na recuperação da cor da pele depois de cortes e cirurgias. Ele vai perguntar se pode continuar para o bloco de exame físico, a gente vai escrever sim. Enquanto ele responde, a gente pode já copiar isso aqui e ir lá no meu prontuário eletrônico e colar. Então, não é o caso agora, mas você pode já copiar isso aqui, colar e já editando enquanto ele vai dando essa resposta. Foi uma consulta online, então ela deu um bloco de exame físico meio pobre. Durante a teleconsulta, observado as seguintes características do nariz. Narinas largas, especialmente quando sorri, ponta do nariz levantada e pequena em relação ao rosto, dor nasal baixa, simetria facial, lado direito mais baixo que o esquerdo, tanto no nível dos olhos, quanto da boca, orelha e canto da boca, uma coisa que eu explico para a paciente. E estrutura do cartilagem do nariz aparentemente frágil, comum em narizes étnicos. Então foram coisas que eu expliquei do nariz dela, mas de fato era uma teleconsulta. Quando eu estou numa consulta presencial, eu já vou explicando as características do nariz para o paciente enquanto eu estou palpando e como eu já sei que ele vai escrever para mim, alguns detalhes, por exemplo, a parte funcional. Eu já olho o nariz da paciente e falo, olha, puxa o ar para mim. Ó, tô vendo sua válvula aqui, você tem um colapso maior do lado direito, um colapso dinâmico, mas a válvula estaticamente ela tá boa, ou tem um colapso estático, a esquerda fecha mais que a direita. Aí eu olho dentro do nariz e falo assim, ó, você tem um desvio de septo aqui para a esquerda na região mais alta, e o teu corneto, normalmente a gente considera o tamanho dele em cruzes, então assim, de 4 cruzes do seu aqui, do lado direito está 2, aí eu olho o lado esquerdo, descrevo o lado esquerdo, meio que conversando com a paciente, mas já pensando que a inteligência artificial vai escrever tudo isso para mim. E a hora que eu venho aqui, ela já deixa tudo perfeito, ó, desvio de septo tal lado, assim, assim, assado, válvula desse jeito, corneto 2 cruzes em 4, 3 cruzes em 4 do outro lado, então ela já vai destrinchar tudo que eu falei. Então, eu também, sabendo da inteligência artificial, já direciono a minha fala com a paciente. O paciente acha, nossa, que fantástico, tá me escrevendo tudo, mas na verdade eu tô explicando para ela tá gostando disso e eu tô pensando que vai me poupar tempo de escrita depois da cirurgia. Bom, vamos continuar aqui para a próxima, que é o bloco de análise e propósito do tratamento. Então, normalmente, como é que eu faço a minha consulta, né? O paciente entra, a gente conversa um pouquinho, troca uma ideia, ela vai falar a queixa dela, falou a queixa, vai para o exame físico, vou examinar e depois a gente volta para fazer a simulação, onde eu vou analisar o nariz dela e vou dar a proposta de tratamento. Então, aqui vai falar da largura das narinas, ponto elevado, são os principais queixas de insatisfação, necessidade de aumentar a projeção da ponta do nariz, melhorar o dorso, simetria facial precisa ser considerada para obter um resultado harmonioso, preferência da paciente. Muitas vezes a paciente menciona a preferência lá na parte da ambientação, só que aqui às vezes ela menciona alguma coisa diferente. Enquanto eu estou simulando, ela fala outra coisa. Então eu também coloquei meio duplicada a preferência do paciente aqui também para que ele consiga captar coisas que às vezes na ambientação não foi captada. Mas basicamente aqui ele falou a mesma coisa. Tratamentos adicionais, falei da cartilagem de costela, considerei a mentoplastia, falei do nanofet e o uso do IPRF durante a cirurgia. Se você, durante essa parte, for destrinchando bem, ó, aqui na tua visão de frente eu tô vendo isso, 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 e eu pretendo fazer tal, tal, tal coisa. Ele vai também descrever isso aqui, visão frontal, visão de base, visão de perfil. Dessa vez aqui eu não fiz isso, então por isso que ele não destrinchou. Mas, às vezes, eu não lembro, na verdade, se eu de fato fiz isso. Às vezes ela dá Como isso aqui tá, na verdade, para plástica geral, pode ser que às vezes ele não coloque essa visão frontal, perfil e base, mas eu tenho um de rinoplastia meu que ele faz sempre, tá? Vamos perguntar para ela aqui se ela consegue fazer essa distinção. Você consegue fazer a distinção do que eu expliquei em cada ângulo do nariz? Novamente, na minha de rinoplastia isso já está mais bem definido, mas como isso você pode usar para qualquer área do corpo, se eu escrever assim, visão de frente do nariz, visão de base, ela vai se confundir. Então, por isso que eu deixei mais geral, mas a gente pode pedir isso para ela, vamos ver se ela vai dar essa informação ou se eu não falei
isso durante a consulta. Então realmente eu tinha falado, né, e ela não tinha me dado essa informação. Aí se vocês quiserem também, viu que ela não deu essa informação aqui nessa análise, você colocar isso aqui, perguntar para ela e ela vai te dar tudo mais explicado de acordo com cada visão que você explicou. Então vai lá, visão frontal, narina larga, especialmente perceptível a sorrir, redução da largura das narinas delimitada pela estrutura facial, pela ligação da narina bochecha, expliquei isso também, narina simétrica, a proposta é tal, a visão superior, falei do dorso nasal baixo, a proposta, visão do perfil, ponta do nariz elevada e pequena, a gente vai precisar aumentar a projeção da ponta e alongar o dorso. Então, enfim, viu que é tudo bem detalhado. E aqui eu mencionei também os tratamentos adicionais. Então ele só complementou um pouco mais do que eu já tinha falado aqui. Aí ele vai perguntar se pode continuar para o bloco de explicações adicionais. Então, normalmente a explicação adicional é hora que eu acabo a minha simulação e eu vou explicar algumas coisas em relação ao pós-operatório, a fibrose, outras coisas mais, a expectativa que muitas vezes a gente não tem paciência de escrever, que já perde um tempão escrevendo, falando isso com a paciente, quanto mais a gente vai escrever tudo que a gente falou. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal da inteligência artificial e dessa metodologia que eu criei aqui, que ele vai te fornecer isso sem você precisar escrever. Vamos lá, continue sim, ele já vai continuar. Então, resumo das explicações e orientações fornecidas ao paciente. Simulação e resultado, mostrei a simulação, destacando que a simulação pode parecer artificial, o resultado tende a ser mais natural. Redução das narinas delimitada pela estrutura. Falei da técnica cirúrgica, falei dos cuidados pós-operatórios, expliquei sobre cicatriz, discuti a aplicação do nanofet, falei da mentoplastia, todo o planejamento. Então, tudo que eu falei a mais na consulta, que não se encaixou em nenhuma outra área, ele vai colocar aqui. E aí, olha que legal, ele vai dar um resumo final de tudo. Para você colocar lá no começo da consulta, não quero ler muito detalhe. A gente vai ter um resumo aqui no final, em que você pode colocar no início da sua anamnese e você pode ler ele e depois se você quiser buscar algum detalhe mais específico, você busca nas outras partes. Então aqui um resumo, tudo em bullet points, com as principais queixas, com a proposta do tratamento, com o exame físico, tudo aqui mais resumido. Então isso aí facilita demais a consulta. Basicamente você vai lá, copia e cola, né? Copia e cola no teu prontuário. Obviamente é interessante você dar uma lida em tudo, que às vezes até você falou alguma coisa meio enrolado, ou você pode ter falado alguma coisa e ele vai entender que é a paciente que falou, pode acontecer isso aí, mas ele já tem um treinamento para distinguir bem o que são coisas suas e o que são coisas da paciente. E isso acaba sendo assim, é um pouco mais trabalhoso, porque tem essa questão de você baixar os aplicativos, jogar para um lado, arrastar para o outro, e eu estou ajudando no desenvolvimento disso para um software que vai chamar MedSci. Ele já vai ter muitas coisas além disso aqui, questão da jornada do paciente, tudo automatizado, mas isso aqui eu estou ajudando no desenvolvimento e vocês vão ter isso de uma forma muito mais prática. Vai simplesmente apertar um botão de gravar, a hora que você para, ele já vai dar a transcrição e fazer esse prompt automaticamente, vai te dar a resposta sem você precisar ficar jogando para lá e para cá, consumindo memória aqui do computador, demorando, então ele vai conseguir fazer de uma forma mais fácil para vocês. Outra possibilidade é a gente fazer consultas de retorno. Então a gente também tem aqui uma outra consulta que já está processada e a gente vai copiar ela e a gente vai colar ela aqui também nesse Copilot nosso. Aí ele vai perguntar se é uma consulta de retorno, primeira consulta de retorno, retorno PT, português. E aqui ele vai dar uma versão mais resumida, lembrando que não precisa ser tão detalhista que nem na anterior, que é diferente a proposta, né? Mas também vai falar sobre a queixa estética. Ela relatou aqui um aumento da visibilidade da perfuração do septo nasal, que antes era menos perceptível. O lado direito do nariz anteriormente era mais caído, tá com uma nova queda e com uma retração que marcou na pele. Ela está com desconforto respiratório, com sensação de obstrução nasal, quando os cornetos estão aumentados, sintomas de rinocinusite, presença ocasional de crosta, zumbido,
tá usando a Vamiz e budesonida, a gente não, ela já falou, não realizado exame físico por ser uma teleconsulta. Avaliação minha, suspeita de uma rinocinusite alérgica, causando inchaço dos cornetos, obstrução nasal. Aqui, não é a rinocinusite que está causando agravamento da perfuração septal, tá? Então, isso aqui eu tenho que editar. Possível necessidade de investigação adicional para alergia, ok. Aqui o que eu recomendei, continuar usando a Vamiz, com uso em ciclos, investigação alérgica, discussão sobre preenchimento com ácido hialurônico para corrigir o afundamento, discussão sobre a correção cirúrgica da perfuração septal, que ela já tinha antes da cirurgia, na verdade. E aqui a programação que eu falei foi solicitar uma nova tomografia, planejar uma consulta presencial, com talvez preenchimento de ácido hialurônico, e discussão de procedimentos futuros e orientação para marcar a consulta com a equipe administrativa, assim que possível, que é a minha equipe lá das secretárias, e ela considera fazer isso a partir de setembro. Não foi eu que falei isso que eu poderia deletar. Então viu que ela, na verdade, falou tudo que eu falei durante quase uma hora de consulta de retorno, tirou todas as informações principais e trouxe o principal para mim, sem eu ter que depois perder tempo, e na verdade eu não ia escrever nada disso, ia ser muito mais sucinto, e aqui eu tenho uma versão muito mais completa e que eu posso confiar que a anamnese ficou o melhor possível com todas as informações importantes. E para quem achou tudo isso muito complexo ou quer ter isso de uma forma muito mais facilitada, eu estou ajudando no desenvolvimento de inteligência artificial e o ambiente de prontuário médico, uma plataforma que chama MedSci. Quem quiser entrar, www.medsci.com.br. Vocês vão ter acesso em primeira mão a esses artifícios, a essas facilidades e muitas outras que essa plataforma vai ter. E também nas próximas aulas eu vou comentar sobre 2 outras inteligências artificiais que vão ser ainda melhores do que essa, que uma é de secretária, então ela vai conseguir substituir completamente sua secretária, vai falar com o seu paciente de uma forma muito mais polida, sem erros de português, respondendo todas as dúvidas de forma praticamente imediata, agendar, cancelar, mandar formulários, mandar lembrete de consulta, tudo isso de uma forma automática. E outra inteligência artificial que vai ser de aplicativo para pós-operatório, em que o paciente vai ser lembrado dos horários da medicação, vai ser lembrado de retorno de consulta e tudo que for relacionado ao pós-operatório. Então, nas próximas aulas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E se você já tiver interesse em algumas dessas inteligências artificiais, você pode escanear o QR Code aqui. Quando a minha equipe for falar com você, você pode falar em qual delas você tem interesse, que assim que elas estiverem disponíveis, a gente vai entrar em contato, que a gente não vai conseguir implementar para todas as pessoas de forma imediata, então vai levar um certo tempo para a gente conseguir atender a todos, mas a gente vai seguir a fila de espera, então quem tiver interesse já pode entrar em contato aqui, que assim que elas estiverem prontas a gente vai avisar vocês.